Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo em Alta, o podcast do Papo Imobiliário. Meu nome é Yuri Peterka e vamos juntos nessa conversa. De uma maneira dinâmica e de fácil compreensão, vamos falar sobre as últimas notícias do mercado imobiliário. Então, ajuste os fones de ouvido, pegue o seu café e vamos às notícias. Embora as discussões sobre a reforma tributária ainda estejam em foco no mercado imobiliário, outras notícias vieram à tona nos últimos dias. Pensando em facilitar o seu dia a dia e te ajudar a economizar o seu tempo, fizemos um compilado das últimas notícias do nosso setor. Hoje, começamos a nossa conversa falando sobre o crédito imobiliário e a expectativa de recorde histórico, além dos índices e métricas do setor, e finalizamos com dicas para você aproveitar as merecidas pausas do fim de semana. Então, vamos juntos? Ficando por aqui, o que você vai ouvir? Crédito imobiliário atinge crescimento de 30%. Mercado imobiliário aquece e preços aceleram em junho. Vendas de imóveis em estoque avançam enquanto lançamentos variam. O valor do metro quadrado aumenta R$ 310 no primeiro semestre. VGV de 500 milhões, a mansão mais cara do Brasil que vai virar empreendimento de luxo no Leblon. Prefeito sanciona a revisão do zoneamento de São Paulo com vetos e alterações polêmicas. Reforma tributária pode dobrar taxação dos aluguéis e aumentar preços dos imóveis. Aumento da carga tributária preocupa o setor imobiliário. Custo da construção desacelera para 0,69% em julho, impulsionado pela mão de obra. Confiança na construção atinge maior nível desde fevereiro, aponta FGV. Investimento em imóveis dos Estados Unidos. A alta do dólar afasta compradores estrangeiros. E Flórida se torna o paraíso imobiliário para brasileiros. Apesar dos juros altos, os financiamentos imobiliários aumentaram 30% no primeiro semestre de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023, caminhando para um recorde histórico em 2024, segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a ABCIP. No primeiro semestre, o crédito imobiliário totalizou 149,4 bilhões de reais, conforme dados divulgados no último dia 24. O crescimento foi principalmente impulsionado pelos empréstimos do FGTS, focados na aquisição de imóveis do Programa de Moradia Popular Minha Casa Minha Vida. Esse segmento aumentou 75%, alcançando 67,2 bilhões de reais no semestre, após crescer 59% e somar 98 bilhões de reais em 2023. Sinal de que o mercado está aquecido. A taxa interanual subiu de 11,24% em maio para 11,65% em junho, atingindo o maior nível desde junho de 2023. O Índice Geral do Mercado Imobiliário Residencial, o IGMIR, subiu 0,85% em junho, acelerando frente a maio, quando a alta foi de 0,78%. Outros indicadores, como o Índice Nacional de Custo da Construção, o INCC, e o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais também mostraram aceleração, indicando um mercado imobiliário aquecido tanto na construção quanto na locação. Os imóveis novos também apareceram na lista. As prévias operacionais das incorporadoras divulgadas no último mês indicam uma demanda robusta por imóveis novos. Segundo a análise do Itaú BBA, houve um aumento de 6% nas vendas líquidas para as incorporadoras de média e alta renda e de 33% para empresas do segmento econômico, no programa Minha Casa Minha Vida. Comparado ao primeiro trimestre deste ano, as vendas subiram 10% para incorporadoras de média e alta renda e 21% para Minha Casa Minha Vida. O preço médio do metro quadrado de imóveis residenciais ficou R$ 310 mais caro no primeiro semestre do Brasil, segundo o índice Fipesap, de junho. Em termos percentuais, a alta foi de 3,56% em 2024 até agora e 6,17% em 12 meses. O aumento de preços no mercado imobiliário este ano tende a superar a inflação, prevista pelo Banco Central em 4,05%. A inflação acumulada nos últimos 12 meses é de 4,23%. O preço médio de venda de propriedades residenciais subiu de R$ 8.710 para R$ 9.020 por metro quadrado no primeiro semestre, destacando-se os imóveis de um dormitório, com preço médio mais elevado, de R$ 10.662, em contraste com unidades de 2 dormitórios,
de R$ 8.094. Entre as capitais, Vitória registrou o valor médio por metro quadrado mais alto, seguida de Florianópolis e São Paulo. Tem mais expectativas sobre o preço do metro quadrado e um VGV de R$ 500 milhões. A construtora Mosaic, focada na zona sul do Rio de Janeiro, está transformando a mansão mais cara do Brasil em um empreendimento de luxo no Leblon, com preços que podem chegar a R$ 150 mil por metro quadrado. A expectativa é de que o Leblon retome seu status de bairro mais caro do Brasil. Os planos incluem dividir o terreno total em 10 a 12 lotes, com um valor geral de vendas, o VGV, projetado em até R$ 500 milhões, o mesmo valor que a construtora espera arrecadar em 2024. Expectativas no Rio de Janeiro, mudanças em São Paulo. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sancionou a nova revisão da Lei do Zoneamento da cidade, que passou por sua segunda atualização no ano. Nunes vetou 18 pontos do texto enviado para os vereadores no início do mês, incluindo trechos acerca de áreas que atualmente são exclusivamente residenciais nos bairros da Vila Nova Conceição e Cidade Jardim. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, prevê que a reforma tributária atualmente em regulamentação no Senado pode mais do que dobrar a carga tributária sobre aluguéis, com um aumento de até 132%. Atualmente, os aluguéis são sujeitos à incidência do PIS/COFINS. Com a reforma, novos encargos do imposto sobre o valor agregado serão aplicados. A CEBIC estima que, mesmo com reduções de alíquota propostas no texto atual da reforma, que ainda pode ser alterado, a carga tributária sobre aluguéis aumentará significativamente. Os cálculos referem-se a transações realizadas por pessoas jurídicas, como imobiliárias. A alíquota não é fixada e varia conforme o valor do aluguel. Para um aluguel de R$ 2.000, por exemplo, a tributação atual de 3,65% é cerca de R$ 73. Com a reforma, a tributação passaria para R$ 169,60, resultando em um aumento de 132%. Para aluguéis mais baixos, o aumento seria menor. Por exemplo, um aluguel de R$ 1.000 enfrentaria um aumento de imposto de 74,2%, conforme a estimativa da CEBIC. Estes cálculos consideram a proposta atual, que inclui uma alíquota do imposto sobre o valor agregado com 60% de redução para o setor, ou seja, 10,6%, e um redutor social que diminui R$ 400 no valor dos aluguéis na base de cálculo dos impostos. O assunto preocupa todo o setor imobiliário. Entre as novas regras está a dedução de 40% do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, o que resultará em um aumento da carga tributária para o segmento e trará desvantagens para a construção de moradias. Atualmente, o lucro obtido na compra e venda de imóveis é taxado em cerca de 8%, além dos 3% referentes ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI. Com a reforma, a tributação do setor saltará para 15,9%, sem considerar os créditos tributários. O Índice Nacional de Custo da Construção, o INCCM, registrou uma variação de 0,69% em julho, desacelerando em relação aos 0,93% em junho, conforme informado pela Fundação Getúlio Vargas. Apesar deste recuo, a tendência indica uma possível aceleração nos custos da construção, com a taxa acumulada em 12 meses alcançando 4,42%, em comparação com julho de 23, quando a alta acumulada era de 3,15%. Houve um avanço significativo no índice. Os componentes do INCCM apresentaram comportamentos distintos. Materiais, equipamentos e serviços aceleraram, passando de 0,46% em junho para 0,58% em julho, sugerindo um crescimento moderado nos preços dos insumos e serviços do setor de construção. Por outro lado, o componente de mão de obra mostrou desaceleração, caindo de 1,61% em junho para 0,85% em julho, indicando uma redução nos custos laborais do setor. Enquanto o custo caiu, a confiança aumentou. A confiança na construção subiu 0,9 ponto em julho, alcançando 97,3 pontos, o maior nível desde fevereiro, conforme o Índice de Confiança da Construção, o ICST do FGV IBRE. A média móvel trimestral do índice aumentou 0,7 ponto. A interrupção da queda da taxa Selic não afetou a confiança setorial, comentou Ana Maria Castelo, coordenadora de projetos da construção da FGV IBRE.
Brasileiros estão entre os 10 principais investidores em residências nos Estados Unidos, segundo a associação, mas o volume de negócios tem caído com a valorização da moeda americana. As vendas de imóveis nos Estados Unidos para compradores estrangeiros atingiram o menor volume já registrado, devido à valorização do dólar e à menor oferta de propriedades, o que reduz o interesse dos investidores. Cidadãos não americanos adquiriram 54.300 residências usadas no país nos últimos 12 meses até março, uma queda de 36% em comparação ao mesmo período do ano anterior, conforme a National Association of Realtors. Este número é menor desde que a associação começou a registrar as compras de imóveis por estrangeiros em 2009. O investimento estrangeiro em casas existentes nos Estados Unidos caiu para o nível mais baixo em 15 anos, com uma queda de 21% para 42 bilhões de dólares. Os investidores internacionais têm sido afetados pelo dólar forte, que diminui o poder de compra e limita as opções em um mercado imobiliário competitivo. Mesmo assim, a terra do Mickey Mouse continua atraindo brasileiros, agora também como destino para o investimento imobiliário. De acordo com o relatório Perfil de Transações Residenciais Internacionais de 2023 na Flórida, o Brasil está em terceiro lugar no ranking de compradores de imóveis no estado, atrás apenas do Canadá e Colômbia. Em Orlando, os brasileiros lideram a compra de propriedades, demonstrando uma forte preferência pela cidade onde está localizada a Disney. E já que sextou, como sempre, não poderíamos terminar um episódio sem contribuir com o seu fim de semana. E embora nosso mercado não pare nunca, todas as sextas-feiras nossa equipe se reúne e prepara algumas dicas para curtir as merecidas pausas. Sempre é o momento de uma nova perspectiva. É o que o filme Onde Nasce a Esperança propõe. O drama conta a história de Calvin Campbell, um ex-jogador de beisebol que enfrenta dificuldades pessoais e encontra uma nova perspectiva de vida ao se aproximar de um jovem com síndrome de Down que trabalha em um supermercado. A amizade inesperada transforma a vida de Calvin. O filme destaca a importância da empatia e a conexão humana e traz lições de vidas valiosas. Sob a nova perspectiva, o protagonista descobre sua paixão e propósito e entende como construir relacionamentos sólidos e estar atento às necessidades dos outros. Um dos grandes pontos de abordagem do filme é a capacidade de se conectar genuinamente com pessoas e como esse ato pode transformar as experiências de vida. A habilidade de ouvir, entender e oferecer suporte personalizado é crucial para o sucesso profissional em qualquer mercado, mas especialmente no mercado imobiliário. Um corretor deve construir relacionamentos sólidos e entender as necessidades dos clientes. Já para quem curte uma boa leitura, Como Pensar a Economia de Forma Simples. É um livro que desmistifica conceitos econômicos complexos, tornando-os acessíveis para todos. O autor usa exemplos práticos de linguagens clara para explicar como a economia influencia nosso dia a dia e como tomar decisões informadas sobre finanças pessoais, investimentos e consumo. Trazendo para o nosso mercado, os ensinamentos do livro podem ajudar corretores de imóveis a entender melhor o mercado imobiliário e suas flutuações econômicas. Assim, o corretor pode oferecer conselhos mais informados aos seus clientes sobre investimentos imobiliários, ajudando-os a tomar decisões mais estratégicas. Além disso, compreender os princípios econômicos permite que o corretor ajuste suas estratégias de vendas e marketing, de acordo com as tendências econômicas, potencializando suas oportunidades de sucesso no mercado. Nós vamos ficando por aqui, mas não sem antes mencionar que, se você ainda não conhece o Papo Imobiliário, este é o nosso convite. Somos um dos maiores portais de conteúdo para o mercado imobiliário brasileiro. Acesse agora o site www.papoimobiliario.com e conheça um pouco mais sobre nós. Não esqueça de seguir a nossa página no Instagram com @papoimob e assinar a nossa newsletter, mais um canal de notícias diretamente para você. E como dica boa é dica compartilhada, não esqueça de encaminhar o nosso podcast para um amigo do mercado imobiliário ou para quem, assim como você, se interessa pelo nosso mercado e quer saber um pouco mais. Até o nosso próximo papo.